Olá, pessoal. Nas últimas duas aulas, a gente discutiu algumas propriedades dos sistemas de muitas partículas, em particular, momento angular total e momento linear total, né, e posição do centro de massa. E agora o que a gente vai discutir é a energia total do sistema, né? Então, a gente sabe que para uma partícula, né, para uma partícula individual, se a força que atua nela é conservativa, a energia total vai ser conservada. A gente pode definir uma energia potencial, e a energia potencial mais a cinética vai ser uma constante do movimento. A gente vai ver como é que a gente pode generalizar isso para um sistema de muitas partículas. E a gente vai ver que o resultado não é totalmente trivial, como a gente esperaria. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai discutir é energia cinética. Como é que a gente escreve a energia cinética de um sistema de várias partículas? Não tem segredo nenhum. Certo? Vai ser a somatória da energia cinética de cada partícula, como deveria ser. Certo? Então, a energia cinética total vai ser a soma da energia cinética de todas as partículas, mas, de novo, vai ser útil separar o movimento das partículas, né, em movimento do centro de massa e movimento relativo ao centro de massa. Então, a gente vai usar, né, aquela definição da nossa variável R', que é a posição relativa ao centro de massa. Então, se eu fizer isso, né, a velocidade da partícula vai ser igual à velocidade do centro de massa mais essa velocidade relativa. Que eu vou escrever isso daqui como um Vzão. Então, o Vzão é a velocidade do centro de massa. E aí eu tenho um Vi', que é essa velocidade relativa. Então, se eu calcular o módulo ao quadrado disso daqui, né, que é o produto escalar dessa velocidade com ela mesma, isso aqui vai dar V ao quadrado, velocidade do centro de massa ao quadrado, mais V' ao quadrado, mais duas vezes produto escalar de V com Vi'. Tá? Então, a minha energia cinética total, eu vou poder reescrever da seguinte maneira. Isso vai ser uma somatória em I de MI sobre 2, V ao quadrado, é esse primeiro termo aqui, né, que eu estou jogando nessa expressão aqui em cima, e aí essa somatória, né, o V é a velocidade do centro de massa, independe desse índice I, então essa somatória vai me dar justamente a massa total do sistema sobre 2, tá? Então isso aqui vai ter uma cara de energia cinética do centro de massa, porque essa velocidade é a velocidade do centro de massa. Aí eu vou ter um segundo termo aqui, que é uma somatória de MI sobre 2 de VI' ao quadrado. Então, essa é a energia cinética relativa ao centro de massa. Então, se as partículas não estiverem se movendo com relação ao centro de massa, esse VI' é zero. E eu vou ter um segundo termo aqui, que vai ser, né, produto escalar desse V com uma somatória em I de MI, vou escrever assim, R' ponto, que vem desse termo aqui, né? Então, esse 2 vai cancelar com esse 2. Esse V, ele independe desse índice I, então eu tirei da somatória, né? Então, vira o produto escalar dessa somatória aqui, de MI, R' ponto. Mas a gente mostrou na aula passada que essa somatória dessas posições relativas eram zero. Como é que a gente fez isso? A gente reescreveu essa posição relativa, né, usando essa expressão aqui. Então, escreveu isso como RI menos R e mostrou que isso era zero. E, portanto, a derivada disso também é zero. E, portanto, esse termo aqui vai ser zero. Certo? Então, esse termo é zero. Então, a energia cinética total, a gente consegue escrever simplesmente como a contribuição desses dois termos. Então, vai ser energia cinética do centro de massa. Essa velocidade é a velocidade do centro de massa, mais a energia cinética do movimento relativo das partículas com relação ao centro de massa. Tá? Então, a gente vai ter essas duas contribuições aqui. Né? O primeiro é a energia do centro de massa, e esse aqui é o movimento relativo ao centro de massa. Tá? Então, essa primeira coisa é só uma maneira conveniente da gente reescrever essa energia cinética.
não tem nada demais, o que está por trás aqui é, de fato, a soma da energia cinética de cada partícula. Só que a gente reescreveu de uma maneira que tem um significado físico mais direto. Em particular, deixa eu pensar um caso simples aqui. Imagina que eu tenho uma bola que simplesmente que ela não está se movendo, ela é um objeto rígido, ela não está se movendo, não está girando, nem nada disso, certo? Então, ela está só transladando no espaço. Tá? Nesse caso, eu não tenho todas as partículas, elas não estão se movendo com relação ao centro de massa. Tá? Então, esse segundo termo aqui não vai existir e eu só vou ter a energia cinética do centro de massa. Se a bola estiver, por exemplo, girando, aí eu vou ter uma contribuição desse termo aqui também. Tá? Então, essa é a primeira parte, é como reescrever a energia do centro, da energia cinética. A segunda parte é o teorema trabalho-energia cinética, que é extremamente importante, né, para a mecânica clássica, porque ele é totalmente geral, ele vale, lembrando, né, ele vale mesmo para quando as forças não são conservativas. Então, a gente já demonstrou isso, para cada partícula individual, a variação da energia cinética é igual ao trabalho. Esse é o teorema. Né? E o trabalho é dado pela força, né, a integral da força ao longo do deslocamento da partícula. Então, esse DRI é a trajetória, né, é o deslocamento que a partícula faz. Né? Então, eu estou assumindo aqui que eu estou indo de um ponto A até um ponto B, ou de um instante TA até um instante TB. Né? E a variação da energia cinética para a partícula I é a energia cinética nesse ponto B menos a energia cinética nesse ponto A. Ou a energia cinética no instante TB menos a energia cinética no ponto TA. E aí a gente vai fazer o mesmo truque de sempre. Né? A gente vai somar essa variação da energia cinética, mas, além disso, para cada partícula, a gente viu que a força total que atua nela pode ter duas componentes. Uma força externa e as forças das outras partículas. Então, essas forças aqui são as forças que a partícula J faz na partícula I. Então, se eu somar sobre a variação da energia cinética de todas as partículas, então, se eu fizer essa somatória aqui, eu vou chamar isso, né, de variação da energia cinética total, porque a soma das energias cinéticas é a energia cinética total. Isso aqui vai ser somatória em I das forças externas vezes o deslocamento da partícula I, mais uma somatória em I e em J das forças JI DRI. Eu estou indo aqui de A até B. Vou contar até o ponto B. Então, não tem muito mais que a gente pode evoluir aqui sem assumir alguma coisa sobre as forças, mas é essa conta que a gente teria que fazer, teria que calcular o trabalho total realizado por todas as forças. Essa é uma conta super complicada, porque essa integral tem que ser feita ao longo do deslocamento de cada partícula, então tem que saber qual é a trajetória que cada partícula faz, né, para conseguir realizar essas integrais. E aí, se as forças forem conservativas, então, no caso particular, em que todas as forças são conservativas, eu vou poder escrever essa força externa como menos o gradiente de um potencial, que pode ser diferente de partícula para partícula. E as forças entre as partículas também podem vir de um potencial entre as partículas. Né? Então, do gradiente de um potencial. O que é esse índice I nesse gradiente? Né? É só para a gente lembrar que esse potencial ele pode depender da posição de várias partículas. Né? E quando eu faço o gradiente I, significa derivadas com relação à posição da partícula I. Né? Então, lembra lá, por exemplo, potencial gravitacional, ele dependia, né, entre duas partículas, ele dependia tanto da posição de uma partícula quanto da outra.
na verdade, da diferença entre esses vetores de posição. Quando eu calculo esse gradiente, vamos supor que eu tenho a partícula 1 e a partícula 2. Esse gradiente 1, índice 1, é a derivada da minha energia potencial com relação às coordenadas da partícula 1. Se eu fizer o gradiente com índice 2, são a derivada com relação às coordenadas da partícula 2. Certo? Então, no caso de forças conservativas, a gente tem isso daqui. Tá? E aí a gente vai querer discutir agora como é que é a conservação de energia no caso de forças conservativas. Tá? Então, se eu tiver forças conservativas, como a gente acabou de descrever, eu vou assumir que tanto as forças externas quanto as internas são conservativas, tá? Para a energia total ser conservada. E aí eu vou, né, as minhas forças vão ser dadas por isso daqui, tá? Pelo gradiente de uma energia potencial. Só que aqui tem uma observação importante. Lembra que a gente assumiu que essas forças, elas obedeciam à terceira lei de Newton, então FJ é menos FJI, certo? E, deixa eu escrever aqui no canto, e além disso, a gente assumiu que essas forças IJ, elas eram proporcionais à linha que ligava as partículas. Elas não eram proporcionais, elas estavam na direção da linha que ligava as partículas, ou seja, elas eram proporcionais a esse vetor RI menos RJ. Isso só pode acontecer, dá para mostrar, se essas energias potenciais só dependerem desse vetor. Então, elas não podem depender de outras combinações, elas só podem depender desses dois vetores dessa maneira, diferença desses dois vetores. Senão, essa força não vai estar alinhada à linha das duas partículas. Tá? Então, a força, o que a gente está chegando à conclusão aqui? Bom, a gente assumiu que essas forças IJ, elas são uma função desse vetor, RI menos RJ, como era o caso da força gravitacional, da força elétrica. Tá? E isso daqui eu posso reescrever como menos gradiente de I, UJI, RI menos RJ. E aí dá para mostrar o seguinte, né? Se eu definir uma variável, que eu vou chamar de RJ, tá? Que é justamente essa diferença. Então, no caso, por exemplo, da força gravitacional, a gente definia esse RIJ era um Rzinho, era a distância entre as duas partículas. Certo? Então, se eu definir essa variável, o que isso me diz? Isso me diz que a força FJI, ela só depende dessa variável, IJ, e ela é dada por menos um gradiente de I, de UJI, que também só depende desse vetor diferença. Então, eu posso, sem muito trabalho, né, dá para mostrar que essa energia potencial, UJI, ela pode ser escrita como menos a integral a partir de um certo ponto de referência da minha força FJI em termos dessa variável DRJ. Então, como tanto a força quanto a energia potencial só dependem dessa combinação, eu posso chamar essa combinação de uma nova variável, e aí a minha energia potencial vai ser justamente a integral da força em termos dessa variável. Então, se a gente pensar lá no caso da força central, deixa eu fazer um parêntese só para ficar óbvio aqui, né? Na força gravitacional, por exemplo, entre duas partículas, a gente tinha algo como menos G M1, M2. Aqui a gente tinha, sei lá, R1 menos R2 sobre o módulo de R1 menos R2 ao cubo. E aí, se eu chamasse essa diferença de um vetorzinho R,
essa minha força eu poderia escrever como menos G M1, M2, R chapéu sobre R ao quadrado. E a energia potencial a gente podia escrever como menos integral de F dr. Né? Então, uma integral ao longo dessa variável rzinha, que é justamente a distância entre as partículas. Né? Então, isso aqui eu poderia escrever como um f de r dr. Né? Então, eu posso escrever a minha energia potencial como uma integral sobre esse vetor diferença. Né? É isso que a gente está fazendo aqui, exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Tá? Isso vai ser útil já já, a gente vai entender por que eu estou me atendo tanto nessa definição do nosso potencial, porque ela vai ser útil daqui a pouco. Então, tudo bem, a gente chegou nessa conclusão que para a minha força ser conservativa e para ela estar direcionada na linha que liga essas duas partículas, ela só pode, né, depender da diferença entre os vetores posições. E a minha energia potencial, portanto, pode ser escrita como integral ao longo desse vetor diferença. Tá? Tudo bem. Então, esse foi um parênteses. Vamos agora voltar para a conservação de energia. Certo? Então, o que a gente vai fazer é sair do teorema trabalho-energia cinética. Certo? Então, voltando lá para o teorema trabalho-energia cinética, a gente tem o seguinte. A gente tem que a variação da energia cinética total, que é a energia cinética num ponto B menos a energia cinética total num ponto A. Isso aqui vai ser somatória do trabalho das forças externas realizadas sobre cada partícula, mais uma somatória dupla do trabalho realizado pelas forças internas. E agora a gente vai usar o fato que essas forças são conservativas. Tá? Então, a integral de essa integral aqui vai ser justamente menos a energia potencial externa para a partícula I. Então, imagina que cada partícula ela pode também sofrer uma força externa diferente e ter uma energia potencial diferente. O caso mais simples é o caso de uma força gravitacional constante. Né? Cada partícula vai sofrer uma força, né, mg, e, portanto, o potencial vai ser mgh, né? Se eu pensar em altura. Tá? Se as partículas tiverem massas diferentes, cada partícula vai ter uma energia potencial diferente, porque, né, a energia potencial, mgh, entra a massa da partícula. Tá? Então, eu posso ter, sim, uma energia potencial diferente para cada partícula. Tá? Uma energia potencial externa diferente para cada partícula, que é isso daqui. Tá? Então, o termo da direita, certo? O primeiro termo aqui do lado direito dessa equação, isso aqui vai ser simplesmente uma somatória em I da energia potencial no ponto A menos a energia potencial no ponto B. Por que eu inverti a ordem aqui, na integral de A a B, aqui eu estou colocando A menos B, porque eu tenho esse menos aqui da minha definição de energia potencial. Então, isso aqui vai ser energia potencial total no ponto A, deixa eu escrever assim,
menos a energia potencial total externa, né, no ponto B. Tá? Então, é a soma da energia potencial de cada partícula. Isso me dá a energia potencial externa total. Tá? Então, para o termo das forças externas, é exatamente análogo ao que a gente tinha feito antes para as partículas. Certo? Então, eu tenho aqui energia potencial externa total. Então, eu olho para cada partícula, calculo a energia potencial de cada partícula, somo essa energia potencial, isso me dá a energia potencial externa total. Agora, vamos ver para as forças internas. Isso já não vai ser tão simples para as forças internas. Certo? Então, tendo que essas forças internas são conservativas, eu tenho o seguinte. Eu tenho somatória de IJ, integral de A até B, FJI, DRI. E eu tenho que tomar um cuidado, porque se a gente voltar um pouquinho aqui, a energia potencial é uma integral sobre o vetor diferença, certo? Então, isso aqui eu não posso escrever diretamente como uma energia potencial. Tá? O que está acontecendo aqui, só para a gente entender fisicamente, né? Se eu olhar para a força em uma única partícula, certo? Ela está sentindo a força gerada por todas as outras. Tá? Se eu olhar só para a força nessa partícula, essa força não é conservativa, no seguinte sentido. As outras partículas podem estar se movendo, então a força que essa partícula sente depende do tempo. É uma força que depende do tempo, ela não é conservativa. Mas eu sei que a força que atua em ambas as partículas é uma força conservativa. Tá? Então, o truque aqui vai ser o seguinte. A gente vai abrir essa somatória, certo? Como a gente fez várias vezes, só para a gente enxergar o que está acontecendo. Então, aqui vamos supor que eu vá fazer a soma sobre o I igual a 1. Então, eu vou ter integral de A até B. Aí eu vou ter a força que 2 faz em 1, mais a força que 3 faz em 1, e assim por diante. E aqui eu vou ter uma integral ao longo do caminho que a partícula 1 faz, mais, se eu considerar agora a partícula 2, eu vou ter a força que 1 faz em 2, mais a força que 3 faz em 2, assim por diante, ao longo da trajetória que a partícula 2 faz, e assim por diante. E aí agora eu vou usar o fato das forças serem opostas, como a gente já fez diversas vezes. Tá? Então, eu posso reescrever isso daqui como a integral de A até B. Eu vou usar aqui, isso daqui é menos F21. Tá? Então, eu posso escrever isso como F21, produto escalar com DR1 menos DR2. E eu posso fazer isso com todas as outras forças. Né? Todas as outras forças vão ter um equivalente num próximo termo, com um sinal contrário, e eu posso combinar esses dois termos dessa maneira. Então, eu posso escrever essa somatória como a somatória em I menor do que J, integral de A até B, F, JI, DR e J. O que eu fiz aqui? Então, vamos né, onde, né, só para a gente relembrar, esse RJ é justamente o vetor diferença. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei todos os termos da minha somatória e juntei eles 2 a 2. Certo? Então, eu sempre juntei eles com essas combinações aqui. Então, aqui vai aparecer justamente o DRJ, né? Que é o elemento de diferença desses dois vetores. Certo? Deslocamento diferença dos dois vetores. Então, na verdade, essa somatória final que eu tenho aqui é uma somatória sobre IJ, mas só tem metade dos termos.
dos termos que eu tinha originalmente, porque eu agrupei eles 2 a 2. Né? Então, como é que a gente escreve isso? A gente escreve como uma somatória sobre todos os i's menores que os j, porque isso me garante que eu só vou ter metade dos termos. Né? Então, aqui eu já incluí, por exemplo, o termo 2,1 e 1,2. Então, quando eu fizer essa somatória, eu só vou querer incluir o termo 2,1 aqui. Eu não vou querer incluir também o termo 1,2, porque ele já foi agrupado aqui dentro. Né? Então, o J sempre vai ser maior do que o I. Tá? Essa é uma maneira de garantir que, de fato, eu estou pegando só os termos corretos. E agora, finalmente, a gente pode escrever isso aqui como uma energia potencial. Isso aqui a gente viu, e agora, de novo, eu vou voltar lá para cima. Isso aqui a gente viu que era justamente essa energia potencial, o JI. Era justamente essa integral que a gente conseguiu escrever aqui. Certo? Então, para as forças internas, isso daqui, de fato, vai ser menos a integral. Né? Então, vai ter uma somatória de I menor que J. Tem o menos a definição da energia potencial. O JI em B menos o JI em A. E, portanto, vai ser a somatória de I menor do que J, o JI em A, menos o JI em B. Então, essa é a energia potencial entre a partícula I e a partícula J. Tá? Então, notem aqui, parece muito análogo ao que a gente fez para a força externa, mas aqui tem um ponto que é fundamentalmente diferente. Que aqui a somatória não é sobre todas as partículas, mas é sobre todos os pares de partículas. Ou sobre metade das partículas, se a gente quiser pensar assim. O que eu estou querendo falar para vocês? Essa somatória aqui, ela não é igual a somar a energia potencial de todas as partículas. Porque aqui eu estou somando par a par. Certo? Então, se eu tenho, sei lá, 2 partículas no meu sistema, essa somatória só vai ter um termo, que é a energia potencial U2. Eu não incluo a 2,1. Tá? Se eu pensasse na energia da partícula 1 e na energia da partícula 2, a energia da partícula 1 teria a sua energia potencial, a da 2 teria a sua energia potencial, eu pensaria que a energia total do sistema é a soma dessas duas energias. Mas não, essa derivação que a gente fez mostra que a energia total, no caso de forças internas, ela é um pouco mais complicada. Eu tenho que somar a energia dos pares de partículas, e não de cada partícula individualmente. Tá? Então, essa é a grande diferença. E aí, finalmente, eu vou fazer uma última simplificação aqui, que dá para mostrar, sem muito esforço, certo? Que justamente pelas forças serem opostas, né, e se eu escrever essas derivadas em função da derivada dessa nova variável RJ, né, o gradiente de I vai ser o gradiente de J, porque a derivada de RIJ com relação a RI é 1, né, mas de RJ com relação a RJ é menos 1, porque eu tenho um sinal de menos, então eu tenho esse menos aqui. Então, pelo fato das forças serem opostas, ou seja, como FJI é igual a menos FJ, isso aqui vai me dar aqui menos o gradiente IJ de UJI vai ser igual ao gradiente IJ, até eu estou me confundindo nos índices aqui, de IJ. O que eu quero dizer é o seguinte, dá para mostrar que o IJ é igual a UJI. Então, se eu trocar os índices, eu tenho exatamente o mesmo potencial. Ou seja, o potencial 1,2 é igual ao potencial 2,1. Isso é óbvio se a gente pensar, por exemplo, na força gravitacional. Na força gravitacional, ou numa força, né, que depende da distância entre as partículas, eu tinha, por exemplo, uma constante, e aí eu tinha aqui módulo de R1 menos R2. Tá?
Essa era a energia potencial gravitacional ou elétrica. Se eu trocar 1 por 2, não faz diferença nenhuma. Eu tenho exatamente a mesma função. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Sabe? Dá para mostrar isso matematicamente. Eu demonstrei aqui de uma maneira meio rápida, tá? Usando essa propriedade, mas dá para mostrar que se eu trocar os índices não faz diferença. Tá? Então, tudo isso é só para dizer que eu posso reescrever aquela somatória de I menor que J de UJI. Eu posso escrever isso como 1/2 de somatória de IJ, o IJ, e aqui tanto faz, né? Se escrevo IJ ou JI, dá na mesma. Tá? Por que eu incluí esse meio? Porque antes a soma era só sobre os termos onde o J é maior do que I. Agora a soma é sobre quaisquer Is e Js. Tá? Então, só para deixar isso aqui explícito, né? Essa primeira soma, eu tinha os seguintes termos, né? Eu tinha o termo, sei lá, 2,1 mais 3,1 mais 3,2. Deixa eu ver se estou fazendo isso certo. É isso aí. Mais 3,2 mais 4,3 e assim por diante. Tá? Então, o J sempre tinha que ser maior do que o I. Né? Então, tinha 2,1, 3,1, depois 3,2, 4,3 e assim por diante. Aqui à direita, o que eu tenho? Esse termo aqui à direita, eu vou ter 1/2 de... Agora é sobre todos os índices. Tá? Então fica mais fácil de escrever. 1, 2, mais 1, 3. Depois eu vou ter 2, 1, mais 3, 1, e assim por diante. Mas o 1, 2 é igual ao 2, 1. Então eu posso combinar esses dois termos aqui. Né? Esses são iguais. Então eu posso escrever como 2, 1. Só que vai aparecer um fator de 2 que vai cancelar esse fator de meio. Tá? Então, esses dois termos aqui, dividido por meio, me dá o primeiro. Esses dois termos aqui, dividido por meio, me dá esse segundo, e assim por diante. Tá? Só para deixar explícito que essas somas são idênticas. Só que a grande diferença é que eu tive que introduzir esse fator de meio. Então, de fato, eu posso somar sobre a energia potencial de todas as partículas, mas eu tenho que incluir um fator de meio. Então, finalmente, a gente chega no seguinte resultado. Certo? Depois de todas essas manipulações, tá? Vamos colecionar tudo que a gente encontrou até agora. Certo? Então, a gente encontrou o seguinte, certo? Que a variação da energia cinética foi onde a gente começou, né, no teorema trabalho e energia cinética. Isso aqui era igual a dois termos. Um que vinha do trabalho das forças externas, que a gente conseguiu escrever como variação da energia potencial total das forças externas. Tá? Então, era a energia potencial total no ponto A menos no ponto B. Né? Lembra que tinha aquele sinal de menos que vinha da relação entre o trabalho e a energia potencial. Então, fica A menos B. E aí tem esse outro termo aqui, mais 1/2 da somatória de todas as energias potenciais das forças internas A menos IJB. E aqui tanto faz se a gente escreve IJ ou JI, porque a gente já viu que é a mesma função. Tá? Então, de fato, eu tenho a diferença da energia potencial externa total, e aí eu tenho a diferença das energias potenciais internas. Tá? Só que com esse fator de meio incluso. Então, se eu passar tudo que eu tenho, né, no ponto B para um lado, tudo que eu tenho no ponto B para o outro, eu vou chegar aqui, a energia cinética no ponto B, mais a energia potencial externa total no ponto B, mais 1/2 da somatória das energias internas potenciais no ponto B, vai ser igual a mesma coisa no ponto A.
Ou seja, isso aqui é para qualquer ponto B e qualquer ponto A. Então, essa quantidade é conservada. Então, a energia total que é conservada agora, ela é dada por essa expressão, certo? Então, a minha energia total do sistema, que é conservada, vai ser dada por isso daqui. Tá? Então, eu tenho a energia cinética total, que a gente escreveu como energia cinética do centro de massa mais energia cinética do movimento relativo. Aí eu tenho a energia potencial total das forças externas, né? Então, eu tenho que calcular a energia potencial para as forças externas para cada partícula e somar sobre todas as partículas. E depois eu tenho 1/2 das energias potenciais das forças internas. E eu tenho que somar esse 1/2. A gente viu que eu tenho que incluir esse fator de 1/2. E aí eu posso somar sobre todas as partículas. Tá bom? Então, essa é a grande diferença na hora de calcular a energia total de um sistema, que tem partículas que interagem entre si, que eu não posso simplesmente somar as energias potenciais internas. Eu tenho que incluir esse fator de meio. Tá? Então, essa é a nossa definição de energia total, e ela vai ser conservada se todas as forças forem conservativas. Tá certo? Então, isso meio que, né, encerra as grandes propriedades desses sistemas de muitas partículas. Nas aulas de exercício, a gente vai ver alguns exemplos de como aplicar isso em casos particulares. Tá bom? Por essa aula era isso. Tchau, tchau.